Então, eu tenho defendido abertamente Eduardo Bolsonaro. Vou dizer publicamente aqui o que eu disse para você hoje de manhã, o que eu digo para você todos os dias que a gente se encontra. Saia desta porcaria do PL. Se o Valdemar não te dá valor, procure quem te dê. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. E é por isso, outro dia uma repórter falou assim para mim: Paulo, eu conversei com você, você é uma pessoa tão articulada, tão moderada, você parece tão radical no programa. Eu falo, eu pareço radical porque eu falo as coisas como elas são. Eu não faço. Comunicação com o povo, ela tem que ser direta. Nós estamos aqui com 36 mil pessoas nos assistindo, e mais se você curtir e compartilhar o vídeo, porque as pessoas buscam comunicação direta. Eu vou pedir aqui para alguém, o João ou o Bruno, me dizerem como é que está a audiência do YouTube, da CNN e da Jovem Pan. Nós estamos, nesse momento, com 36 e pouco mil pessoas, contando todos os canais. E aí eu digo, comunicação direta me faz parecer radical, porque vocês têm muito floreio. E eu digo as coisas como elas são. E o Trump diz as coisas como elas são. E o recado está entregue das maneiras mais claras possíveis. Tem declaração da Maria Elvira Salazar, do Jason Miles, do Alex Brusset, de oficiais da Casa Branca, do Steve Bannon, do Departamento de Estado, do Corey Mills, da Embaixada dos Estados Unidos, 2 pronunciamentos do Trump. E realmente parece que é a lista dos caras que fazem tic-tac, tic-tac. Para o Paulo Figueiredo e para o Eduardo Bolsonaro, parece que essa lista não para de crescer. Quem diria, eu ia ter, rapaz, o presidente dos Estados Unidos fazendo tic-tac para mim. Os ventos da liberdade estão soprando cada vez mais forte sobre o Brasil. E eu vou continuar, eu vou dizer a vocês, nós vamos continuar lutando para que não haja sanção contra o Brasil. Nós vamos continuar lutando. Nossa luta será para, daqui para frente, reverter sanções comerciais contra o Brasil. É possível. Trump é um homem razoável, só que ele gosta de negociar de uma posição de força. Podem ter certeza que o nosso foco continua sendo Alexandre de Moraes. Mas talvez a gente tenha que sofrer um pouquinho com sanções. Talvez. Como disse o comentarista da Globo News, muito mais por conta, não é o Paulo Figueiredo de novo, muito mais por conta das animosidades criadas com o governo Trump do que efetivamente por conta da situação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Eu peço a você, se você gosta do Paulo Figueiredo Show, eu vou entrar na treta com o Nicolas. Calma, você quer treta? Calma. Espera. Respira. Vamos antes entrar no Merchan, onde você tem a possibilidade de apoiar esse trabalho que você está assistindo acontecer diante dos seus olhos. Você pode se tornar meu apoiador. Você pode... Como é que é isso? Você bota seu cartãozinho de crédito lá e paga para o Paulo Figueiredo um pouco mais de $5 por mês, que é tipo uma promoçãozinha do McDonald's. E se nós tivermos milhares de apoiadores, o Paulo Figueiredo Show está financiado diretamente, em vez de precisar de anunciante. Eu não tenho como ter anunciante, porque qualquer empresa que me pagar no Brasil vai ter o seu pagamento bloqueado por ordem do Alexandre de Moraes. Mas, além disso, esse modelo sem anunciante e com financiamento direto por assinatura é muito melhor. Então, o Paulo Figueiredo Show é um oferecimento dos apoiadores do Paulo Figueiredo. Os apoiadores do Paulo Figueiredo também são quem garantem as outras atividades do Paulo Figueiredo. Então, você pode ser um deles, www.paulofigueiredoshow.com/apoia. Você vai ganhar uma série de conteúdos exclusivos, uma tonelada todos os dias de artigos exclusivos, que são os que eu uso para me pautar, tá? E todos eles estarão disponíveis para você. Nós também temos a opção de você se tornar um patrono Gold, que além desses conteúdos, você tem desconto nos meus cursos,
desconto de 50%, você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp de patronos, pauta direto para me mandar, um patrono inclusive me mandou uma pauta que a gente vai usar amanhã sobre a consultoria Eurásia, falando sobre essa situação do Brasil. E nós temos também, você tem também as reuniões que nós temos. Então, tudo isso, www.paulofigueiroshow.com/apoio, é a sua forma de fazer alguma coisa, né? Eu sempre digo, e vou falar muito sobre isso, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se você recebeu muito, poxa, você tem obrigação moral de ajudar, não a mim necessariamente, a outros que você considere que estão fazendo um bom trabalho. Se você achar que eu estou fazendo, a mim, mas se você achar que é a outro, apoie outros. Eu sempre peço aqui apoio para outros, falo para apoiar a Revista Oeste, mesmo a Revista Oeste fingindo que eu não existo. Peço para você apoiar o Fio Diário, peço para você apoiar o Alan dos Santos, peço para você apoiar o Rodrigo Constantino, que está enfrentando o que está enfrentando, assinar a Gazeta do Povo. Todo mundo que você achar que faz um bom trabalho, dentro do limite das suas possibilidades, apoia. Até os 171 lá do Brasil Paralelo, apoia também, pô, porque eles fazem, com todos os problemas deles, fazem bons documentários, boas coisas. Então, assim, é isso. Eu faço. Eu apoio um monte de gente, eu assino um monte de coisa, então, melhor do que assinar a porcaria do Globo. Fala, pessoal. Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Falando especificamente aqui, vocês viram que o assunto que dominou, então, os noticiários de segunda foi esse do Donald Trump. Dominou segunda, dominou a velha mídia, afinal, a Globo falou sobre isso, a CNN, o UOL, a Folha, blá, mas apesar disso, algumas pessoas se mantiveram meio desaparecidas, né? E eu resolvi que era o momento de falar sobre o meu amigo Nicolas Ferreira. E o pessoal da internet adora uma treta, né? Não só a internet, mas a imprensa também. A imprensa adora fomentar uma discórdia. Então vocês vejam, por exemplo, o que disse a Bela Megali, do Globo, em um dos textos que ficou entre os mais lidos do jornal Globo. E é importante dizer aqui que a Bela Megali, apesar de ter o meu telefone, não teve sequer o cuidado de me procurar para apurar esses fatos. Então, eu converso com quase todos os jornalistas hoje em dia da grande mídia. A Bela Megali tem o meu telefone, mas achou que era um bom jornalismo não me procurar. Mas tudo bem, vamos ver o que diz a reportagem dela. Ela fala assim: o racha entre a família Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Não é segredo entre aliados Jair Bolsonaro que existe um racha entre integrantes da família do ex-presidente e o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, visto como uma das lideranças mais promissoras dentro do partido. A primeira pergunta que eu faço é: quem são esses integrantes da família? Quem são? Essa coisa meio anônima. O fim da reportagem diz que não é a Michele e não é o Jair. Então é quem? É o Flávio? É o Carlos? É o Eduardo? É o Índio? É o Índio? É o Cachorro? É quem é? Integrante da família? Não sei como é que chama isso de reportagem. A principal queixa de membros da família do Bolsonaro, continua membros da família do Bolsonaro. Membro, para mim, é isso que está aqui. Esse é um membro, esse é o meu membro. Né? Tem os braços, tem as pernas e tem a minha terceira perna. A queixa principal de membros da família Bolsonaro é que eles veem Nicolas almejando criar o próprio movimento de direita e sem vínculo com o ex-presidente. Em paralelo, existe incômodo com a maneira que o PL trata Nicolas e integrantes da família Bolsonaro. E realmente, talvez o Nicolas esteja mesmo criando um movimento paralelo. Talvez, sem vínculo direto com o ex-presidente. Talvez, eu ouço bastante sobre isso. Eu não tenho certeza se é verdade. Parte da família ainda não engoliu o fato do PL nunca ter colaborado financeiramente para manter o deputado licenciado nos Estados Unidos. Eduardo está no país desde fevereiro, capitaneando o movimento em defesa de seu pai em busca de sanções contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. E, realmente, o Eduardo, inclusive, ocupa, acho que a Secretaria Internacional do PL, e o Valdemar não deu nada de suporte que ele, inclusive, havia prometido ao Eduardo. E eu tenho defendido aqui, insistentemente, que o Eduardo, inclusive para ele, eu encho o saco. Hoje cobrei ele
disso, inclusive, que o Eduardo deixe o PL. Eduardo Bolsonaro não precisa do PL, não precisa estar no mesmo partido do pai. Eduardo Bolsonaro pode facilmente se deixar o PL e se filiar a outro partido, como, por exemplo, o PP. O PL é a coisa mais estúpida do mundo. É um partido onde todos os votos pertencem ao Bolsonaro e aos seus apoiadores, e por conta disso o partido tem um baita fundo partidário, e o PL, o presidente Bolsonaro, que deveria decidir tudo dentro do partido, acaba só recebendo um saláriozinho, um quer lá para Michele, uma estruturazinha de escritório e acabou. E o resto, o Valdemar faz o que ele quer. Que loucura! O Eduardo Bolsonaro tem que implorar o Valdemar para o Valdemar dar estrutura para ele fazer o trabalho mais importante que pode existir dentro do partido, defendendo o principal candidato do partido no exterior. Ora, mas que sandice é essa? Que loucura, que coisa de maluco. Todos os partidos, inclusive o PP, querem um senador garantido por São Paulo, como Eduardo Bolsonaro, um presidenciável empatado tecnicamente com Lula. Se quiser ser deputado federal, leva outros 10 com ele, foi o mais votado da história do Brasil. E você tem o Valdemar, que não dá valor nenhum. Então, eu tenho defendido abertamente Eduardo Bolsonaro, vou dizer publicamente aqui o que eu disse para você hoje de manhã, o que eu digo para você todos os dias que a gente se encontra. Saia desta porcaria do PL. Se o Valdemar não te dá valor, procure quem te dê. Só que isso não tem picas a ver com o Nicolas. Absolutamente nada. Eu não sei o que cacete está fazendo na reportagem. Que continua. A postagem de Trump em defesa de Bolsonaro nessa segunda-feira foi considerada uma vitória de Eduardo. Porra, será? Aliados de Bolsonaro estão acompanhando com lupa as movimentações de Nicolas. Auxiliares da família observaram quanto tempo o deputado demorou para postar sobre a defesa pública que Trump fez ao ex-presidente. E é mais do que isso, e a gente vai ver a seguir. Mas calma. Nomes como o economista Paulo Figueiredo, que é próximo de Eduardo, criticam o fato de Nicolas ter feito um vídeo focado em ataques ao governo Lula pela proposta de taxar super ricos, sem citar a situação do deputado licenciado junto a Trump. Diz o Paulo Figueiredo, um economista muito bonito que tem na internet. Diz assim, realmente, ótimo tirar o foco do trabalho do Eduardo Bolsonaro. Papai do céu tá vendo. Foi esse o comentário que escreveu Figueiredo em uma rede social. Então vamos colocar aqui as coisas em pratos limpos. Em primeiro lugar, essa ideia de que eu estou falando algo, quando eu digo alguma coisa, eu estou agindo como proxy ou como porta-voz do Eduardo, é uma loucura desonesta. Bela Megali, isso é jornalismo vagabundo. O que eu falo é o que eu falo. O que o Eduardo Bolsonaro é o que ele fala. E o Eduardo Bolsonaro fala, ele é adulto, pô, não sou porta-voz dele. Eduardo Bolsonaro e eu, de fato, somos muito amigos. Há uma admiração e há respeito mútuo e há valores compartilhados. Eu gostaria, e defendo abertamente, que Eduardo seja o próximo candidato a presidente do Brasil. Acho melhor do que o próprio pai, embora entenda que o pai tem a vez. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso.
Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.